Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com a sua presença. Meu nome é César, sou CEO do BWG, uma empresa formada por 250 pessoas e a gente desenvolve tecnologias e serviços para o RH. Nós vamos falar de um assunto muito complexo e desafiador, que é o Employee Experience. Esse assunto que está tão em voga no RH, nas empresas como um todo, e que de fato traz muitos elementos que fazem com que realmente se torne um assunto muito rico e muito complexo. Vamos lá? O Employee Experience é o nome dado ao total de todas as interações que o colaborador tem com a empresa, desde a primeira impressão, durante o processo seletivo, até o momento em que ele deixa a organização. Essas interações afetam os colaboradores e as colaboradoras tanto cognitivamente quanto psicologicamente, definindo seus sentimentos e emoções, que por sua vez vão determinar suas ações e comportamentos. Eu tenho ouvido, tenho certeza que vocês também, falar sobre a experiência dos funcionários em quase todo fornecedor de software, empresa de consultoria de RH e executivo de RH, tentando descobrir o que é isso. Por quê? Porque o conceito é muito amplo e vago ao mesmo tempo. Em certo sentido, abrange tudo no trabalho. O termo experiência do funcionário, não sei se vocês sabiam disso, surgiu no Airbnb por volta de 2017, quando a empresa começou a aplicar o Design Thinking aos serviços oferecidos aos seus funcionários. E eles descobriram, como outros já sabem hoje em dia, que as experiências reais dos funcionários são muito mais complexas do que os programas tradicionais de RH que construímos. Então eles começaram a co-criar soluções para o seu pessoal, para a sua galera. Para que a gente possa tangibilizar, concretizar esse conceito de Employee Experience e começar a trazer aí para o lado prático, eu proponho um framework que eu aprendi com o Jacob Morgan, que é um consultor em futuro do trabalho americano. E ele diz o seguinte, né? O Employee Experience, é o que ele chama de equação do Employee Experience, é formado pela cultura, tecnologia e espaço físico. E, respeitosamente, eu coloco, diferente dele, a cultura com valor de 50% dessa equação, a tecnologia com 30% e o espaço físico com 20%. Então, através desses pilares que vão fundamentar o Employee Experience, a gente vai continuar nossa conversa aqui. Então, veja que para as empresas o desafio é criar um ambiente para os colaboradores, onde a gente substitua a mentalidade do preciso trabalhar para o sentimento, a mentalidade do eu quero trabalhar. Então, para mim, esse é o principal objetivo da área de RH. E o RH deve articular com as demais áreas da companhia, a liderança, para que isso aconteça. Então, vamos analisar alguns fatos e dados agora, para que a gente tenha um entendimento ainda mais completo, né, sobre esses elementos aí que são necessários para a criação desse ambiente. Vamos lá? Pessoal, vamos então analisar essa pesquisa aqui da Willis Towers Watson sobre as empresas de alta performance. Esses caras têm um dos maiores bancos de dados sobre engajamento dos funcionários. Cada ano, eles pesquisam mais de 500 companhias e aproximadamente 10 milhões de funcionários. E eles têm feito isso há mais de 50 anos. Então, isso significa que eles podem fazer uma correlação entre o feedback dos funcionários com o resultado dos negócios no longo prazo. Então, nessa pesquisa, as empresas foram segmentadas em dois grupos. Aquelas que atingem um resultado financeiro
mediano e aquelas que são de alta performance, alto resultado financeiro. As de alta performance, 30 empresas dessas 500, performaram mais do que 4 vezes as outras empresas num período de 3 anos. Ou seja, são empresas sensacionais, muito sinistras, que têm um resultado financeiro absurdo. E vamos lembrar, olhando para o gráfico, né, que a maioria delas, das empresas, também vem crescendo ao longo desse período. Então essas são realmente empresas excepcionais. Então, de acordo com o Josh Bersam, e aqui eu abro aspas, ele diz o seguinte: minha pesquisa mostra que crescimento e trabalho significativo superam todos os elementos. Na minha pesquisa do ano passado, no LinkedIn, os entrevistados classificaram a capacidade de crescer quase 4 vezes maior do que o salário. Quando eu perguntei a mais de 2.800 pessoas o que a torna felizes no trabalho, a resposta foi: um trabalho que eu amo. Então veja, um trabalho que eu amo talvez seja o objetivo principal, a pedra de toque para que o RH persista e faça e determine as suas ações para que essa resposta seja dada. Pessoal, vamos então analisar essa pesquisa aqui da Willis Towers Watson sobre as empresas de alta performance. Esses caras têm um dos maiores bancos de dados sobre engajamento dos funcionários. Cada ano, eles pesquisam mais de 500 companhias e aproximadamente 10 milhões de funcionários. E eles têm feito isso há mais de 50 anos. Então, isso significa que eles podem fazer uma correlação entre o feedback dos funcionários com o resultado dos negócios no longo prazo. Então, nessa pesquisa, as empresas foram segmentadas em 2 grupos. Aquelas que atingem um resultado financeiro mediano e aquelas que são de alta performance, alto resultado financeiro. As de alta performance, 30 empresas dessas 500, performaram mais do que 4 vezes as outras empresas num período de 3 anos. Ou seja, são empresas sensacionais, muito sinistras, que têm um resultado financeiro absurdo. E vamos lembrar, olhando para o gráfico, né, que a maioria delas, das empresas, também vem crescendo ao longo desse período. Então essas são realmente empresas excepcionais. É claro que existem várias razões possíveis para esses resultados. A gente não pode dizer que sempre o employee experience é que leva a esse sucesso, a esse resultado financeiro. Então, o que a Towers Watson fez foi analisar o resultado do engajamento desses funcionários, das pesquisas de engajamento, em detalhes. O que eles acharam foi que as que performam em alta performance são particularmente fortes em 14 áreas, como vocês vão poder ver aqui embaixo. E eles classificaram em 3 grupos, né? Um grupo que todos precisam ter, os essenciais, um grupo de ênfase, que é o que diferencia as companhias, e o de excelência, que é o que realmente diferencia as de alta performance. Embora todas essas 14 áreas se encaixem em partes do Employee Experience, você pode ver que as áreas roxas superiores têm um impacto 4 a 6 vezes maior do que as áreas na parte inferior. Em outras palavras, criar um senso de confiança, inspiração, motivação e crescimento é muito mais importante para o sucesso do que focar em remuneração, salário, benefício ou produtividade no trabalho. Isso é incrível, não é?
Então, pessoal, como aponta essa pesquisa, volta ao básico, né? É claro que tem milhões de coisas que nós precisamos fazer, né? Coisas para simplificar o ambiente de trabalho, tornar a tecnologia de RH mais fácil de usar e proporcionar às pessoas aí, experiências de consumo no trabalho. As pessoas querem ser tratadas como clientes, como consumidores, mas quando se trata da base de onde a gente deve investir, vamos olhar lá para o modelo da empresa irresistível, que a gente viu um pouquinho lá antes aqui no nosso papo, concentrar na questão inspiracional, né, de proporcionar crescimento para as pessoas, que elas tenham uma confiança, né, realmente na companhia, a companhia nelas, e uma liderança que seja clara, que seja realmente inspiradora, que esteja lá para servir. Você vai encontrar possibilidades aí inesgotáveis, né, para impulsionar o desempenho dos seus funcionários aí, das pessoas. Elas vão se engajar, vão vir com energia para o trabalho, vão mostrar que são apaixonadas e vão agir como isso e vão ter um comprometimento incrível. É isso que eu penso. E para clarear mais ainda, eles desenvolveram um modelo muito mais fácil de entender. Isso mostra, em uma forma narrativa, o que esses elementos essenciais realmente significam. Então você vai poder ver de cima para baixo conceitos como eu sou realmente inspirado pelo trabalho que eu faço, nós estamos à frente no mercado que atuamos, eu posso atingir o meu potencial, eu posso ser a melhor versão que eu posso ser, eu confio na minha liderança. Então vem comigo, né? Vamos pensar nisso dessa maneira. As pessoas não vão trabalhar pelo almoço, frutas, 18 tipos de café ou pela academia de graça. Elas querem trabalhar para realizar algo, algo que seja maior do que elas mesmas. As pessoas mais engajadas, felizes e bem-sucedidas sentem-se verdadeiramente satisfeitas com seus trabalhos na medida em que temas como confiança, crescimento, inspiração são genuinamente sentidos, vivenciados. Então, o caminho, a coisa toda tem a ver com criar esse tipo de sentimento nas pessoas. E tem que refletir com muito cuidado, tem que criar um processo de design thinking para isso, para achar um caminho que você consiga demonstrar para as pessoas o porquê que a sua empresa tem um valor muito maior do que ela mesma. E, portanto, passar para os colaboradores o mesmo tipo de pensamento, para que eles tenham essa visão e saibam que elas estão conectadas, que elas estão trabalhando por uma causa muito maior. Esse é o grande lance. Então vamos começar a olhar para todos esses elementos na prática? Então vem comigo, né? Aí você pensa, por onde começar? Me parece óbvio, né? Pelo processo seletivo. Então, o processo seletivo tem que ser algo muito bem estruturado e eu ainda vejo empresas que vacilam nesse processo, principalmente na questão de dar aí o feedback para todas as pessoas que participaram do processo e que não foram selecionadas, por exemplo, né? Não podemos esquecer que essas pessoas vão divulgar como elas foram tratadas aí no processo. Isso pode se voltar contra a empresa em algum momento, né? Não podemos esquecer que as pessoas se falam, a gente vive numa rede totalmente conectada. Então tem que tomar muito cuidado, fazer um processo muito cuidadoso com as pessoas que entram e com as pessoas que não entram, porque até um dia qualquer podem voltar a ser importantes para a companhia. Depois disso tem a questão do onboarding, né, da integração. É a primeira interação do novo colaborador com a empresa. Então tem que ser marcante, tem que ser emocionalmente forte, né? Entrevista de desligamento é outro ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado. A entrevista de desligamento ela tem que ser seguida por ações de melhoria, senão não adianta nada. Então tem que captar esses dados
e tem que fazer com que isso chegue em quem tem que chegar, né? Na liderança, nos gestores, enfim. Lembrando, né, pessoal, que a expectativa dos colaboradores está mudando numa velocidade incrível, impressionante. Hoje em dia, as pessoas esperam ser tratados como consumidores, como clientes dentro da empresa. Os melhores talentos escolhem onde eles querem trabalhar. Eles não são mais escolhidos. Então, quando você faz hoje uma entrevista com... Já reparou, né, que negócio assim? A gente faz uma entrevista hoje para ver se você gosta da pessoa, se tem fit, etc., para que ela trabalhe na sua empresa, mas o que está acontecendo é o contrário. É meio que a pessoa que está lá, ela está te entrevistando. Ela quer saber qual que é o propósito da empresa, para que realmente ela presta seu serviço, desenvolve seus produtos, como é que é o espaço físico, como é que é a liderança, como é que é o processo de avaliação, etc. Então, temos que ter muito cuidado, né? Principalmente os high performers, aí, o pessoal muito bom, escolhe em que empresa que quer trabalhar e não é mais escolhido. Agora eu faço um convite para que eu e você e eu, surfemos nas questões mais impactantes, de acordo com as pesquisas que nós exploramos e que são mais valorizadas pelas pessoas. Seguindo o framework que analisamos, vamos explorar, então, alguns dos processos mais importantes e que eu tenho mais familiaridade e conhecimento, para que, na medida do possível, você possa trazer algumas reflexões e alguns insights e que possa ser inspirador e que possa fazer com que você conecte isso com a sua realidade, com a realidade da empresa que você representa, que você trabalha hoje, para implementar alguma coisa nova ou para refinar um método que já existe na sua empresa. Lembrando que eu acredito que esse processo caminha melhor se apoiado por tecnologias especialistas para tratar, endereçar cada um dos problemas, porque cada item, de certa forma, representa um problema, e posso oferecer a oportunidade, principalmente, analisar dados e aprender e promover ações de melhorias, né? Então, aqui a gente fala da tecnologia conectando com a possibilidade de você melhorar o analytics da empresa. Sem isso, eu acredito que fica muito difícil de você entender, ter feedback das pessoas, saber o que está acontecendo na perspectiva delas e poder formar os seus planos de ação em cima daquilo que é mais crítico. Então, esse é um fator muito importante, por isso que eu vou trazer elementos aí e vou realmente passar por coisas importantes aí, explorar coisas importantes que têm a ver com feedback. Pessoal, o primeiro elemento que eu quero trazer é a questão da clareza. E para mim a clareza ela vem através do processo de governança. Sim, governança. Parece um negócio meio chato e tal, mas não é. O que a governança ela traz? Né? Ela traz um propósito. Então, o propósito nós já falamos, né? Aquilo que a empresa se predispõe a entregar para o mundo, né? E tem que ser geralmente algo muito maior do que ela mesma. Depois do propósito, você tem a questão da visão. Então a empresa tem que ter uma visão, seja para 2022, uma visão futura, né? Onde nós queremos chegar. Tem que ter uma clareza nisso. E tem a questão também que muitas empresas trazem, que são os valores, e eu prefiro chamar de princípios éticos. Por quê? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o professor Clovis, né? Quando você pensa sobre a vida, você como indivíduo, você, através dos seus valores, que são formados por princípios, você define como que você vai agir, você individualmente.
Já para uma empresa, isso não se aplica. Se aplica o quê? A questão da ética. Que a questão da ética nada mais é do que um conjunto de valores que vai definir como que as coisas rolam, né? Como que a banda toca na empresa. Então, a ética tem a ver com uma convenção, tem a ver com um acordo. Então, toda empresa, ela tem, através de um acordo, através de uma convenção, como e quais são os princípios que as pessoas devem respeitar para que para que desenvolvam o seu trabalho. Então, princípios éticos de conduta. Depois disso, uma coisa que é muito importante, fundamental, na verdade, é ter as diretrizes do ano. Quais são as diretrizes do ano, né? O que nós devemos fazer para chegar nos objetivos? Nisso, em cima das diretrizes, são desdobrados os planos de ação para que todos tenham, de novo, a clareza do que elas têm que fazer e como elas têm que fazer para chegar nos objetivos da empresa. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago, que toda empresa tem que ter. Tem que ter para gerar essa clareza que as pessoas, como vocês viram, tanto valorizam nas suas companhias. Bom, dito isso, agora nós vamos falar de uma coisa que eu acho fundamental, essencial, que é o feedback. Feedback e o desenvolvimento contínuo. Pontos que a gente viu que as pessoas valorizam demais. As pessoas querem feedback para saber se estão no caminho certo, para saber aquilo que elas estão fazendo muito bem e precisam fazer mais daquilo, e aquilo que elas não estão fazendo muito bem e que elas precisam evoluir, que elas precisam desenvolver. Através desse processo e por diferentes perspectivas, né, que isso é importantíssimo, o feedback não deve ser só do líder, as pessoas têm o potencial para desenvolver o seu trabalho, as suas soft skills, hard skills, e isso tudo conectado com o desenvolvimento contínuo vai trazer para as pessoas uma experiência incrível de trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz esse processo, como a gente trabalha esse processo dentro do BWG. Pessoal, essa é a plataforma que a gente utiliza no BWG para apoiar alguns processos do RH, e eu vou começar pelo feedback contínuo. Então, eu posso dar um feedback aqui no botão à direita para qualquer pessoa. O feedback é 360. E ele tem uma funcionalidade que ele me sugere pessoas que eu estou interagindo mais através da análise de metadados. E ele me trouxe aqui o André, né, que é o nosso Key Account, e ele poderia trazer outras pessoas. E eu vou utilizar o André, ou poderia vir aqui e escolher qualquer outra pessoa do grupo para dar um feedback. Então, ele me trouxe a Adriana, eu escolhi a Adriana. E como é que é a estrutura do feedback? A plataforma, ela traz vários métodos embedados, né, e conceitos. Então, ele traz cards de competências, hard skills ou soft skills, que são customizadas para a realidade de cada empresa, e me mostra aqui alguns cards para o feedback, e eu posso virar aqui cada um deles e ter a descrição do que é essa competência de comunicação, por exemplo. E eu tenho botões binários, onde eu digo se a Adriana está chegando lá, né, se ela articula claramente interações aqui, ou se ela dá show, se ela é uma referência. E eu vou dar o feedback, então, para cada uma delas, lembrando que eu tenho a descrição delas. Se eu não me sentir confortável, eu posso pular algum card, porque não sei como ela está nesse aspecto, e vou aqui, então, dar o feedback rapidinho. Depois que eu acabar os cards de competência, ele me traz vários modelos, né, seguindo estruturas como SKS, SCI, situação, comportamento, impacto e outras, para que me ajude a dar o feedback da melhor forma possível, da forma mais estruturada. Então, por exemplo, Adriana, você fez um ótimo trabalho com isso, outra competência que eu gostaria, quero que você continue tentando. Então, venho aqui, escrevo o meu feedback, envio. Quando eu envio, isso vai cair lá na caixa de entrada, né, que é uma timeline para a Adriana, e ela vai poder ver, então, o feedback que eu dei para ela. Vou pegar aqui um exemplo de um feedback que eu recebi,
para mostrar para vocês. Então, o Paulo me deu um feedback. Então, uma pergunta específica que eu fiz para ele, e ele me deu um feedback, avaliou aqui as competências, e eu posso compartilhar isso com alguém, né, com um par meu, por exemplo. Eu posso avaliar a qualidade do feedback, né, se foi pertinente, se foi prático, ou se poderia ser mais acionável, específico. Isso dá para a gente, né, os líderes e o pessoal do RH, uma visão de como é que está sendo avaliado a qualidade dos feedbacks dentro da empresa. Isso é muito legal. E eu tenho uma camada aqui de colaboração que eu posso responder para ele. Paulo, eu não entendi direito o feedback, gostaria que você explicasse melhor, entre outras situações. Além disso, eu posso solicitar um feedback, também 360. Eu posso escolher aqui várias pessoas, né, da companhia, ou uma pessoa só por vez. Vou escolher aqui, por exemplo, 2 pessoas, poderia ser 5, 10, de uma vez só. E eu faço uma pergunta específica aqui, pessoal, como é que eu fui, como é que vocês acharam da minha palestra no Top RH Sync? E vou enviar a solicitação, eles vão receber e vão me responder em cima desta pergunta. Uma outra modalidade do feedback, que eu particularmente gosto muito, é que os líderes eles podem pedir feedbacks sobre os seus liderados, né? Então eu venho aqui solicitar um feedback e ele me traz aqui todos os meus líderes, todos os meus liderados, desculpa. Então eu vou escolher aqui o Leandro, né, que faz parte da minha equipe, e eu vou pedir um feedback sobre o trabalho do Leandro para pessoas que eu quiser, e ele, inclusive, por um processo de inteligência artificial, ele traz aqui umas sugestões, né, de pessoas, e posso escolher, por exemplo, os próprios subordinados do Leandro, né? Então isso me dá a perspectiva que eu tenho de troca de feedback 1 a 1 com o Leandro, para que eu possa ajudar no desenvolvimento dele e ele no meu, e eu posso pedir para as pessoas que respondem para ele dar um feedback sobre a perspectiva do trabalho dele, porque obviamente eu não estou o tempo todo com ele, não estou vendo as interações e preciso saber qual que é a perspectiva das outras pessoas. E aí ele já me traz 2 perguntas como sugestão, que são customizadas pelo RH. Eu posso, por exemplo, tirar uma pergunta, porque não acho adequado para o momento, e posso adicionar aqui perguntas que eu quiser, com escala de classificação, por exemplo. Posso escolher também adicionar uma outra pergunta com múltipla escolha, né? E envio essa solicitação de feedback para as pessoas que respondem para o Leandro sobre o trabalho do Leandro. Isso é fantástico para me ajudar numa hora de avaliação, ou inclusive para que eu dê um feedback para ele, utilizando a perspectiva das pessoas que são subordinadas a ele. Outro elemento fundamental são as surveys, as pesquisas, que devem ser aplicadas constantemente de engajamento durante todos os momentos da jornada do colaborador. Somente entendendo a perspectiva das pessoas, podemos agir como RH, líderes, para evoluirmos na criação e na entrega de uma experiência cada vez melhor dentro da realidade de cada empresa. E aqui eu destaco um grande risco, uma armadilha, né? As pessoas respondem às pesquisas e criam uma expectativa sobre o que vai ser feito daquilo que elas estão dizendo. A empresa não demonstra nenhuma mudança, né? Ou não comunica nenhuma ação que está sendo feita para resolver essas questões que foram apontadas, essas questões mais críticas. Isso pode matar o processo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz também esse processo dentro do BWG, com a tecnologia que a gente utiliza. Aqui, então, é a plataforma que a gente utiliza para promover o engajamento das pessoas. Então, eu tenho N pesquisas que eu posso fazer durante o ano, infindáveis. Eu vou pegar uma aqui como exemplo, que foi rodada aqui em maio de 2020, para analisar com vocês rapidamente, mostrar como ela é poderosa no sentido de dar informações, de trazer dados para que ações sejam tomadas, né? Então aqui ele já me traz uma primeira visão sobre quem participou, quem não participou. Eu posso clicar aqui no heatmap e escolher, por exemplo, entre outras possibilidades,
os departamentos e ele vai me trazer uma visão por departamento da companhia e qual que é o nível de criticidade, né, ou de avaliação positiva que eu tenho. Dá para ver, né, pelo gráfico aqui, que eu tenho um problema aqui para tratar com mais velocidade na operação FOPAG aqui, por exemplo, e eu tenho que ter ações para que eu possa dar respostas para essas pessoas e poder evoluir com isso. Eu tenho outras informações que ele traz, que são os insights, né? Então traz aqui um score, né? Se a empresa está sendo analisada de forma favorável ou desfavorável, por categorias. Então dá para ver que aqui no gerenciamento aqui, né, a gente está tendo um problema maior, né? E aqui trazem algumas perguntas aqui que foram respondidas e aonde que a gente tem que agir. E quando a gente vai agir, o que é muito fantástico, né? Então se eu for aqui clicar aqui nas ações que ele já sugere, né, que são os itens mais críticos, eu posso criar respostas para essas questões que foram avaliadas da pior forma, né? E posso fazer com que um acompanhamento aqui dessas ações e quanto isso mudou, rodar uma outra survey para saber qual foi a diferença, por exemplo. E algo que é incrível é que a plataforma traz templates para N situações, né? Falando aqui sobre a questão do Covid, sobre engajamento, mais rápidas e mais completas. Tem sempre uma anual que a gente roda para poder comparar com a anual do outro ano. Você tem aqui pesquisas para o onboard, pesquisas para a saída dos funcionários, dos candidatos, enfim, tem uma série de pesquisas aqui que a plataforma já traz e é baseado em mais de 2.500 empresas ao redor do mundo que tem feito, que tem colaborado para melhorar e ter cada vez mais pesquisas aí que trazem mais valor. Essas pesquisas recebem inputs de mais de 2.500 empresas ao redor do mundo, algumas que são líderes naquilo que fazem. E ao longo do tempo, isso que é o especial dessa plataforma, né? Essas pesquisas são aprimoradas com as melhores práticas que essas empresas trazem e você pode também comparar a sua empresa com empresas que você escolhe, que são líderes na América do Norte ou na América Latina ou na Europa e poder ter sempre benchmark aí para poder comparar e saber o que essas empresas estão fazendo. Isso é fantástico. Esses dados coletados em diferentes pontos de contato dos funcionários, né, pesquisas de bordo, pesquisas pulsos, pesquisas de onboarding, de saída, enfim, refletem a experiência individual e coletiva dos funcionários. Portanto, mostra o que o seu pessoal realmente precisa da empresa para fazer o melhor trabalho possível para atingir a sua performance ou para que eles sejam a sua melhor versão, né? Os dados dessa experiência podem informar para você como você estrutura e executa a sua estratégia de experiência do colaborador de maneiras diferentemente relacionadas às necessidades dos funcionários, dos colaboradores e que sejam aliadas às metas da empresa. Comunicação interna e colaboração. Isso é outro item essencial. Mais importante do que comunicar, a empresa deve fazer aquilo que comunica, na prática. Eu trago um exemplo aqui da pandemia do Covid-19. Imaginar, eu não sei como a sua empresa tratou, mas imaginar como foi o tratamento em cima dessa crise que nós vivemos e se isso conectou realmente com o propósito, realmente com os princípios de conduta. Se uma coisa não conecta com a outra, pessoal, cai tudo por água abaixo, vira um banner, vira lá uma coisa para inglês ver. Só até pelo tempo, eu vou falar um pouco de avaliações de desempenho, que vocês sabem tanto quanto eu, a baixa confiança que as pessoas têm, como acham um processo chato e como é um processo enviesado, né? Você acha viés de temporalidade, viés de primazia, viés de centralidade, né? Que é quando
quem está avaliando, se tem lá um número de 0 a 5, né, na escala, costuma pôr no meio ali, no meio, 3, 3, 3, que podia ser 4, podia ser 5, porque não quer ser radical, né, na avaliação. De leniência, né, que é o viés que ocorre quando as pessoas, os gerentes, enfim, dão classificações favoráveis, mesmo tendo funcionários com espaços notáveis, se é que me entende, né, para melhorias. Um viés que acho que talvez um dos piores, né, que é o viés de gênero, né. Ao dar feedback, os indivíduos tendem a concentrar mais na personalidade e nas atitudes das mulheres e, por sua vez, se concentram mais em comportamentos e realizações, que é o que de fato deve ser avaliado dos homens. Então, a gente acredita que o processo de avaliação ele deve ser feito de uma forma que conte com informações, dados e fatos. Portanto, todos os processos que a gente falou anteriormente, os feedbacks, com as várias perspectivas, 360, eles têm que ser analisados para que tudo isso seja informação de apoio para que a avaliação seja feita da melhor forma possível. Se isso não acontecer, todos esses vieses e tantos outros que existem vão ser, com certeza, aplicados, né? Vão aparecer no resultado dessas ações aí de avaliação. Então, vou mostrar para vocês também como que a gente faz no BWG para que a gente consiga trabalhar essa questão do viés, evitar isso e fazer com que as pessoas tenham uma avaliação o mais justa possível. Porque, lembrando, muitas empresas usam para definir promoções, bônus, uma série de coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com a avaliação, né? E lembrando também que a avaliação anual já não faz mais sentido. Não dá para você esperar um ano para avaliar uma pessoa, para dar um feedback para a pessoa, para dizer como é que ela está indo e para tomar determinadas ações, né? Tem que ter pontos aí, checkpoints, para que a pessoa saiba como ela está indo, para que ela possa ajustar o percurso e realmente ter aí a oportunidade de buscar uma performance melhor e, portanto, uma avaliação também que tenha sentido e que o ajude a desenvolver, a melhorar aquilo que ele precisa. Rapidamente vou mostrar para vocês como que as avaliações funcionam no BWG e são apoiadas pela plataforma para que a gente faça de acordo com o que eu falei. Eu vou pegar uma avaliação aqui, pode ter N ciclos envolvendo todas as pessoas, alguns departamentos e áreas somente e tal. Então, essa é uma avaliação e eu vou escolher aqui, por exemplo, o André, né, para que eu veja de que forma que eu o avaliei. Ele me traz a avaliação do André e, ao mesmo tempo, ele traz o dossiê que está aqui com todos os feedbacks que o André recebeu, feedbacks que eu pedi para as pessoas, como eu mostrei para vocês, ou feedbacks que ele compartilhou comigo, ou que alguém compartilhou com ele. E eu uso essas informações aqui para que no momento que eu for avaliar, né, então for fazer a avaliação dele, se eu recomendaria a ele a maior compensação possível, se eu faria tudo para manter ele no meu time, se eu contrataria ele novamente e assim por diante. As pesquisas também vêm com templates, o que é muito sensacional, de novo, né, com as melhores práticas das empresas ao redor do mundo, que são as melhores nos seus segmentos de atuação, e eu posso utilizar essas informações e devo para que eu faça a avaliação do André e do meu time todo, né, que está aqui, e que eu posso migrar aqui de uma pessoa para outra, né, para fazer as avaliações sempre baseadas em fatos e dados, que são os feedbacks aqui que estão à minha disposição para que eu estude, para que eu leia e faça a avaliação da melhor forma possível, da forma mais justa possível, com a perspectiva não só a minha, mas a de outras pessoas da companhia que vão me ajudar nesse processo. Aqui, rapidinho, só para mostrar para vocês a visão que a gente tem, eu posso escolher aqui várias questões que foram colocadas, né, nas avaliações
e ter diferentes visões para análise, né? Ele me cria, por exemplo, através da inteligência do software, uma média, né, classificando as pessoas, né, de 0 a 5, então consigo ver aqui quem são os melhores classificados e os menos classificados, e mais um monte de informações aqui, gráficos, que eu posso, de analytics, né, que eu posso utilizar, que eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas que são incríveis e que realmente têm melhorado absurdamente a forma como a gente avalia as pessoas no BWG. Para finalizar, pessoal, espero que você esteja aqui comigo. Vamos falar sobre o que eu acredito que vai ser uma revolução incrível na maioria das empresas e que eu espero e tenho confiança que vão se beneficiar muito dessa mudança, né? Estou falando do home office. Motivos óbvios aqui, estamos no meio da Covid enquanto gravo essa quarentena, enquanto gravo isso, né? Acho que uma das maiores conclusões que chegamos aí nesse processo foi que as nossas empresas operam bem com pessoas em home office, com pessoas totalmente home office, no caso de empresas que podem, né? E os impactos positivos disso são muitos, né? As empresas não precisam mais gastar fortunas de espaço físico para operar, podem diminuir pela metade no modelo híbrido, ou até mais radical do que isso. As pessoas não precisam se estressar tanto, né, no trânsito ou transporte público, perder tanto tempo, aproveitando melhor esse tempo para obter uma vida de mais qualidade. As cidades vão agradecer com menos trânsito, menos poluição, as pessoas vão poder se organizar para trabalhar nos horários que são mais produtivos, que se sentem mais produtivos, vão poder trabalhar em lugares inspiradores, não necessariamente em suas casas em São Paulo, pode ir para outro lugar com Wi-Fi, né? E os gestores vão, obviamente, com tudo isso, ter que se adaptar, né? Para que façam uma gestão sobre a entrega das pessoas e não sobre o presencialismo. Afinal de contas, ninguém pode saber se a pessoa está trabalhando ali, está olhando para a nuca da pessoa, se de fato ela está produzindo ou não. Então isso é uma coisa que não vai caber. Então estou muito confiante que isso vai ser uma revolução incrível. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Estou à disposição. Vocês me acham no LinkedIn ou em qualquer outro lugar. E estou sempre disposto aí a conversar sobre os assuntos, futuro do trabalho, employee experience, ou o que quer que seja que vocês queiram conversar. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção. Me sinto honrado mesmo. Até a próxima.